A devocional de hoje, do Começando Bem o Seu Dia, fala sobre você entregar o seu caminho ao Senhor. Preste atenção, pense comigo aqui, onde os seus passos, onde as suas decisões estão levando você, levando seu coração, para onde você está indo com as suas próprias decisões, do jeito que você está indo. Por isso que o texto da palavra de Deus de Salmo 37, versículo 5, diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Em algumas outras traduções diz, e tudo mais ele fará. Por exemplo, o trapezista lá do circo, aqueles camaradas que ficam... Já fui no circo, né? Aí tem aquela hora que a pessoa salta, segura aquela barra lá e fica balançando. Aí tem o outro lá que fica de cabeça para baixo com as pernas lá, balançando também, esperando. Estou falando disso aqui todo dia, o Léo vai colocar para você uma imagem disso daí. E aí, de repente, gente, eu ficava olhando aquilo ali, estava nervoso, que eu sabia que em algum momento aquela pessoa que está se balançando ia dar um salto, e nesse salto, às vezes, dá um mortal, e o outro fica ali para aparar, e um segura no pulso do outro, né? Gente, aquilo ali é assustador. Aquilo é assustador. Para mim não sei para você, né? Então o outro confia. Quando aquele salta, ele confia que aquele parceiro vai buscar e vai pegar ele no ar. Tem aquele momento do vazio, né? Tá no ar, né? Tá girando, né? Onde não tem ninguém segurando nada, nem sendo segurado. E é exatamente ali que acontece o que ele chamaria de a mágica acontece, né? E é assim que funciona a fé. Você solta o controle para que Deus possa segurar você. Às vezes você não entende, eu não entendo, em decisões que precisam ser tomadas ou no caminho, no estilo de vida que você está vivendo, dentro de casa, vivendo na vida profissional, numa correria desenfreada, numa loucura, numa agonia desesperadora, porque você tem um controle, porque você está fazendo, porque você que está sendo, é porque você precisa, e nisso nunca tem descanso. Mas quando você para e olha para a palavra de Deus dizendo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Às vezes isso pode ser a decisão até com quem você vai se casar, ou na decisão, ou dentro do seu casamento, em relação a questões que estão acontecendo, ou decisões profissionais que você precisa tomar, ou se você vai fazer ou não uma faculdade, ou se você vai mudar ou não de uma cidade. E eu não sei, eu só sei de uma coisa: a pior coisa que eu, Eduardo, posso fazer é querer ter as rédeas nas minhas mãos, é querer ter o controle. Por que eu estou falando isso? Porque a minha visão do Eduardo é limitada, a de Deus é sobrenatural, a do Senhor é segura, a visão de Deus é que dá segurança. Debaixo das minhas vistas, diz a palavra do Senhor, eu te darei conselho e te darei descanso. Por isso que a palavra de Deus diz, confie nele, e tudo mais ele fará. Confie nele e ele vai agir. Então, pense comigo nisso. Primeiro, entregar. Entregar é soltar o controle. Não é você pegar o controle assim e sabe quando a pessoa vai pegar, você continua segurando. Sabe, entregar é soltar o controle. Quando eu digo entregar o controle, soltar o controle, dar as rédeas às mãos de Deus, eu não estou dizendo não, agora Deus está cuidando de tudo e eu vou abandonar a minha responsabilidade, vou viver de forma irresponsável porque Deus está fazendo. Sai por aí comprando, sai por aí fazendo dívida porque Deus vai prover. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de decisões, de situações que você está vivendo, que você percebe que debaixo do seu controle, da sua governança em relação a isso, você não está indo bem. E, aliás, sempre que eu estiver só eu no controle, eu nunca vou estar indo bem. Agora, quando Deus estiver no controle, aí a minha vida vai ser segura. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Outra coisa que eu diria é que confiar é a ação que ativa a intervenção divina. Confiar, que eu digo, é você falar, eu decido entregar o controle da minha vida em todas as áreas. Às vezes o controle da sua vida financeira. O que é uma pessoa, por exemplo, avarenta? Avarenta é aquela pessoa que tem medo, desespero
de ficar pobre, de perder os valores que possui, os bens que possui, de tal maneira que ela se agarra aquilo como se fosse a última coisa da sua vida. Eu tive muito medo na minha infância de passar fome. Eu tinha medo de passar fome, porque lá em casa era tudo contadinho. Os bifes eram contados. Era muito engraçado, era muita gente dentro de casa. Então eu cresci numa adolescência, numa juventude, com medo de passar fome. É uma coisa que eu estou externando para você. E às vezes quem não vence isso daí, quem não entrega o controle da sua subsistência, né? Claro que trabalhando, sendo responsável, quem não vence isso daí acaba internalizando uma conduta avarenta, mesquinha, entendeu? Gananciosa e por aí afora vai. Essa é a segunda coisa que eu digo para você. Então, confiar é a ação que ativa a intervenção divina. Eu trabalho, eu me esforço, eu estudo, eu tenho as questões na minha família, tenho as questões profissionais, de estudo, que qualquer que seja, mas o controle está nas mãos de Deus. Eu vou fazendo a minha parte debaixo do conselho de Deus. E a última coisa que eu diria para você nessa devocional sobre entregar o seu caminho ao Senhor é que Deus age quando nós paramos de tentar fazer tudo sozinhos. Se eu estou fazendo, se eu não confio, se eu não entrego, se eu não permito que Deus seja Deus da minha vida, sou eu que vou estar fazendo. Eduardo fazendo. E quando Eduardo está fazendo, Deus não vai estar fazendo. E quando não é Deus que está fazendo, eu posso garantir para você que vai vir cansaço, que vai vir frustração, que vai haver muitas vezes paralisia e infelizmente vai haver um insucesso completo naquilo que eu estiver fazendo, se não for Deus edificando, como diz a palavra, né? Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam, não adianta. E inútil vos será levantar de madrugada, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, a palavra de Deus é muito clara. Deus é que tem que edificar. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele vai agir, tudo mais ele vai fazer. Tá bom? Tem um pensamento aqui. Eu vou encerrar essa devocional com um pensamento de nada mais nada menos de Corrie ten Boom. Já falei sobre ela em outras devocionais. Corrie ten Boom, por incrível que pareça, ela tem aqui até a anotação, ela de 1892 a 1983. Ela foi uma relojoeira holandesa que durante a Guerra Mundial ela escondeu judeus, abrigou judeus e após ela foi enviada para um campo de concentração numa cidade chamada Ravensbrück, e ela dedicou a vida dela a pregar sobre o perdão e a soberania de Deus. A história dela é impressionante. Pesquise sobre Corrie ten Boom e você vai ficar impressionado com a marca e o legado dessa mulher no coração do cristianismo, da humanidade. Ela disse o seguinte: eu não sei o que o futuro reserva, mas sei quem segura o futuro. Olha que palavra, que pensamento extraordinário, tá bom? Deus te abençoe. Eu diria para você, entregue o controle da sua vida, entregue o seu caminho ao Senhor. Se você nunca fez uma decisão por Jesus e está nos assistindo, por favor, entregue o seu coração a Jesus. Entre em contato conosco pelo nosso telefone do WhatsApp, que vai aparecer aí na tela, e nós vamos manter contato com você. Mas não perca a sua oportunidade de entregar o seu caminho, o seu coração, a sua vida ao Senhor. Deus te abençoe. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta e eu tenho algumas informações muito importantes após o intervalo do Começando Bem o Seu Dia desta quinta-feira. Fique com Deus. Só um instantinho, peraí.
Bom, estamos terminando, começando bem o seu dia dessa quinta-feira. Eu creio, tenho muita convicção, fé de que Deus tocou no seu coração, de que Deus te edificou, Deus falou com você em alguma área da sua vida. Eu creio muito nisso, peço por causa disso, para você não deixar de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube e agora também no TikTok. Se inscreva lá no nosso canal, por favor, curta para a gente saber como é que está a nossa interação, comente, mande uma mensagem para a gente do nosso programa Começando Bem o Seu Dia, compartilhe com outra pessoa, deixe alguém saber o que está acontecendo, o que Deus está falando, o que Deus está dizendo para você, que vai de repente falar de uma outra forma, numa outra área, para a vida de outra pessoa, mas também não deixe de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que um novo programa entrar no ar, você seja avisado, tá bom? Faz isso, nos ajude. E eu queria deixar só aqui uma aplicação final para você deixar de tentar carregar sozinho o peso do seu coração, o peso de amanhã. Deixa amanhã para depois. Solte isso, entregue e confie. Até amanhã, sexta-feira, com Começando Bem o Seu Dia, se Deus disser que sim. Até amanhã. Fiquem com Deus.